Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, como vão vocês? Eu, Fausto Oliveira, tenho a honra de trazer hoje para vocês novamente o assunto da Ceitec. Isso mesmo, a nossa empresa pública da área de semicondutores que o Brasil constituiu na primeira década deste século e que hoje está sendo criminosamente liquidada pelo governo federal, num processo cheio de obscuridades, cheio de coisas que nós não viemos a saber por completo, e que conclui, na verdade, um grande processo de problema envolvendo a Ceitec na sua relação com o governo. A Ceitec foi constituída pelo governo federal para prestar serviços ao país e, no meio do caminho, acabou sendo sabotada em algumas etapas, por exemplo, na questão do chip do passaporte. Não obstante nada disso, a Ceitec conseguiu dar a volta por cima e se tornou uma empresa relevante em certos mercados de nicho de semicondutores. Essa história já foi contada aqui na Revolução Industrial Brasileira e em outros canais da internet, em outros sites, né, e virou um assunto nacional. Hoje mesmo a classe política brasileira está se debruçando sobre o tema da Ceitec e o grande, né, momento que nós vivemos agora é que a empresa está em processo de liquidação, autorizado pelo governo federal, porém, com tantas irregularidades envolvidas nesse processo de liquidação, que existe um questionamento junto ao Tribunal de Contas da União e também junto a outras instâncias, por exemplo, no Congresso Nacional, onde tem um decreto legislativo que pede a sustação do processo de liquidação, né? Pede a suspensão do decreto que iniciou a liquidação, ou seja, a bola está no campo, o jogo está sendo jogado. E é por isso, então, que eu trouxe aqui o Marcos Dossa, que é ex-engenheiro da Ceitec, como vocês sabem, vários dos grandes profissionais lá de alta graduação já saíram da empresa para trabalhar em concorrentes privados que estão instalados no Brasil, muito atentos para capturar, né, essa fuga de cérebros que o Brasil está oferecendo de bandeja através da liquidação da Ceitec. Então ele é um dos que saiu e está trabalhando numa dessas outras empresas, mas ele ainda é muito próximo do pessoal da companhia. E por isso, como também defensor da companhia que ele vai falar um pouco a respeito da situação atual da empresa e das perspectivas, né? O que nós podemos esperar com esses processos que estão aí correndo, tanto no TCU quanto no Congresso Nacional. Antes de passar a palavra para o Marcos Dossa, que vai nos explicar em detalhes o que está acontecendo, eu queria fazer um convite a vocês, naturalmente, muito rapidamente, que é da leitura guiada do Capital se faz em casa. Todo esse processo que nós estamos vivendo de desestruturação dos capitais estruturados no Brasil, como é o caso da Ceitec, feito a partir de uma iniciativa pública, é o processo de constituição do desenvolvimento, né, que o Japão jamais faria. Por que eu falo do Japão? Porque nesse livro, Japão, o Capital se faz em casa, o nosso grande Barbosa Lima Sobrinho, ele elucida todo o processo de desenvolvimento japonês. E esse é um livro muito raro, muito elucidativo, que todos nós deveríamos ler para entender como se dão os processos de desenvolvimento dos países, que não tem nada a ver com o que o Brasil está fazendo agora, a exemplo do processo da Ceitec, e não existe para comprar, você tenta encontrar, é uma dificuldade danada, poucas pessoas hoje leem esse livro. Então eu peguei a iniciativa então de fazer uma leitura guiada na internet, tá? Que já tem inscrições abertas e você pode participar de mais uma iniciativa educacional da pedagogia do desenvolvimento da Revolução Industrial Brasileira, se inscrevendo até o dia 30 de setembro, na leitura guiada, então, do Japão, O Capital se faz em casa, um clássico do desenvolvimento. O link vai estar aqui embaixo para você ver na descrição do vídeo aqui no YouTube, tá legal? Estão com inscrições abertas. Quem se inscrever até o dia 30 de setembro concorre a uma bolsa integral para a mentoria da Revolução Industrial Brasileira, que é outro assunto, mas que você já sabe, é o nosso produto ícone, o nosso produto síntese, que é a pedagogia do desenvolvimento integral da Revolução Industrial Brasileira, sintetizada num único produto, que é a mentoria da RIB. Então vai ter uma bolsa integral sorteada para aqueles que se inscreverem na leitura guiada do Japão, Capital se faz em casa. Bom, feita aqui a minha publicidade, Marcos, eu agradeço a sua paciência, já se foram 4 minutos e você até agora não falou, então eu passo a palavra para você. Obrigado aí por atender o meu pedido de entrevista. Eu queria que você dissesse o seguinte, Marcos, como está a Ceitec nesse momento? Já está liquidada? Não está liquidada? Ainda funciona? Ainda vende projetos? Desenvolve alguma coisa? Me esclarece isso aí. Para começar a conversa, como está a Ceitec nesse momento em que nós gravamos, em 20 de setembro de 2021? Obrigado. Sem dúvida, Fausto, sem dúvida. Eu queria começar agradecendo o espaço que você está dando para nós aqui. Como você falou, eu não estou mais trabalhando na Ceitec, mas eu ainda faço parte da Associação dos Colaboradores da Ceitec, a Ceitec,
que você também já teve a chance de entrevistar as pessoas lá da nossa associação, e a Aceitec continua lutando em prol da manutenção da Aceitec, tá? Então, eu também, outras pessoas da associação já não trabalham na Aceitec, mas continuamos lutando pela empresa, porque acreditamos que ela é fundamental para o nosso desenvolvimento tecnológico. E como você já colocou várias vezes aqui no seu próprio canal, de maneira brilhante, tá? Em relação à pergunta, como é que está a Aceitec hoje? Acho importante, acho que existe alguma desinformação hoje no público sobre a situação da empresa. A Aceitec está em processo de liquidação. Ela não está totalmente liquidada ainda, ela ainda existe como empresa. Alguns processos, Fabrício, ainda continuam sendo efetuados. Esse processo ele já causou algum dano para a empresa, mas, do nosso ponto de vista, ele não é irreversível. Tá? É evidente que a Aceitec ela vai ter que ser, de alguma forma, reconstruída depois que esse processo for parado, que é o nosso objetivo. Ela vai ter que ser reconstruída, reorganizada, mas não é irreversível ainda. Por que eu digo isso? As áreas que já foram esvaziadas na Aceitec são principalmente a área de projetos de circuitos integrados, tá? Que estão sendo, como você falou, estão sendo absorvidas por empresas estrangeiras, mas é uma área que depende basicamente de ter pessoas, né, profissionais formados e estrutura de informática compatível, tá? Programas de projeto e tal. O Brasil, felizmente, na área de projetos, tem formado profissionais em quantidade suficiente, tanto que existem no Brasil já algumas design houses independentes funcionando, e a área de projetos da Aceitec, ela basicamente era uma design house. Claro que ela também estava ligada à parte fabril, e essa ligação de design house com a área fabril é que fazia da Aceitec uma coisa especial no Brasil. Evidente, esse casamento das duas áreas é o que fazia a Aceitec ser o que ela era. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte: se nós tivermos que reconstruir a Aceitec e repor a parte de projetos, o Brasil está gerando cabeças, está formando pessoas, né? Já a parte fabril é o mais complicado, porque a Aceitec é realmente a única no país que tem aqueles equipamentos, aqueles processos, aqueles materiais, aquela estrutura para fazer chips, entendeu? Enquanto essa área estiver ainda funcionando, não estiver totalmente descomissionada, então recolocar a Aceitec de pé é possível ainda, tá? Então está nesse ponto. A fábrica ela não foi totalmente desativada, até porque a desativação é um processo bastante complicado, tá? E ela ainda está produzindo, ela ainda está fechando alguns contratos aí de fornecimento para alguns clientes até o final do ano. E aí, para você ver uma coisa irônica, a previsão é que neste ano se consiga o recorde de faturamento da Aceitec, com esses contratos que ainda estão sendo fechados aí e tal. Quer dizer, para provar aquilo que a nossa associação vem dizendo há tempo, né? O faturamento vem crescendo, né, devagar, porém de maneira sólida, de acordo com a velocidade das empresas do mercado internacional e tudo. Então, só está sendo provado esse ponto, tá? Tendo a fábrica ainda funcionando, como eu falei, é possível que a gente reverta e faça a Aceitec ainda voltar a funcionar a todo vapor, tá? Muito bem. Mas para reverter isso, Marcos, a gente vai precisar ou de que o TCU finalmente ouça os argumentos, né, da Aceitec e determine de alguma maneira eu não entendo tanto da questão procedimental do mundo jurídico, mas de alguma maneira se determine ao governo federal que pare o processo, ou que o decreto legislativo lá do Congresso Nacional, que está em tramitação, seja aprovado e que se suste os efeitos do decreto que iniciou o processo de liquidação. Vocês estão vendo perspectivas positivas em algum desses caminhos ou não? Sim, em todos eles, tá? Em todos eles. A gente, como associação, a gente tem brigado por qualquer caminho que possa ser positivo para a empresa. A gente tem buscado de maneira
vamos dizer assim, até teimosa, tá? Nós somos um grupo pequeno lá, mas estamos tentando fazer o máximo possível aí de barulho em todas as áreas, tanto no executivo, federal, estadual, municipal, como no legislativo e também no judiciário. Aí você falou dois atores fundamentais aí, um deles é o TCU, que recebeu uma ação vinda do Ministério Público contestando a liquidação da empresa. Tá? O TCU recentemente teve a sua sessão onde foi iniciado o julgamento da liquidação da CEITEC. O resultado no TCU foi positivo temporariamente para a manutenção da CEITEC. Tá? Quer dizer, o TCU, na sua última sessão relativa a esse ponto, ele decidiu que é necessário que o Ministério da Economia informe melhor quais são os objetivos da liquidação. E informe de que maneira a liquidação da CEITEC é de interesse nacional. Tá? Então, isso a gente considera que é extremamente positivo. Nós nos felicitamos pela decisão do TCU. Porém, ainda tem algum trabalho a ser feito porque a decisão não foi unânime, né? O próprio relator do processo no TCU, ele, de alguma forma, se limitou a replicar o próprio discurso do Ministério da Economia, que baseia o julgamento do desempenho da CEITEC apenas no âmbito financeiro. Né? Enquanto a nossa expectativa é de que o TCU estivesse julgando, primeiro, o processo em si, que, no nosso entender, não foi um processo claro, aberto, e que acho que nosso entendimento, ele pulou por algumas regras, colocou muito poder na mão do Ministério da Economia, tirou o poder do Ministério da Ciência e Tecnologia e tal. E também que o TCU olhasse a CEITEC não apenas pelo lado de geração de caixa, mas também pelo lado do seu papel social de desenvolvimento da tecnologia dentro do Brasil, que afinal é o lado importante da empresa, né? É o espírito pelo qual o Congresso Nacional criou a CEITEC. Tá? Então temos esse trabalho para ser feito ainda. Temos que ainda continuar uma campanha de conscientização no TCU para que todos os juízes tenham essa visão, que aliás é uma visão muito bem colocada pelo revisor, o ministro Vital do Rego, que colocou realmente a importância da CEITEC como uma semente da tecnologia nacional e como a existência dela faz sentido para o desenvolvimento da tecnologia brasileira e como isso é de interesse popular. Tá? Bom, a campanha tem que ser continuada, e você perguntou também sobre o que acontece hoje no Legislativo. Né? O Legislativo é uma área em que nós da associação estamos tentando já mobilizar há bastante tempo. Temos conseguido algum eco. Felizmente, hoje, a gente está vendo que o Congresso começou a acordar em relação ao tema da CEITEC. Para você ver, nos primeiros meses da nossa luta, a gente conseguiu com que, 4 ou 5 deputados falassem em favor da CEITEC, mas o tema não conseguiu ter tração. Tá? De uma certa maneira, a gente até entende porque o momento do país não é um momento nada fácil, no meio da pandemia, infelizmente com a quantidade de vidas que se perdeu no país nesses últimos meses, fica até difícil trazer o tema da CEITEC em função do que o Congresso estava falando. Mas a crise internacional dos semicondutores, a própria crise da Covid no Brasil, com o fato da CEITEC poder ser fornecedora de testes para a Covid e tal, começou a levantar mais vozes no Congresso. Tá? Então, nós temos um PDL rolando hoje, um projeto de decreto legislativo, que é o PDL 558, tá? Que susta a liquidação da CEITEC. São 5 senadores que subscrevem esse PDL. Tá? Não temos ainda, não sabemos de data para ser votado esse PDL, mas estamos buscando informar cada vez mais aí a sociedade sobre a existência dele. Temos esperança, sim, que ele seja vitorioso. Nós já tivemos na Câmara dos Deputados uma participação na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, onde pudemos expor também
o porquê que a Aceitec é contra a liquidação da empresa. E enfim, o Congresso foi quem redigiu a lei de criação da Aceitec. O espírito da lei, quando aqueles congressistas aprovaram a lei, era que se criar uma empresa que fosse a semente da tecnologia de semicondutores no Brasil, que fosse impulsionar, que fosse induzir a formação de profissionais, a atração de investimentos privados, né, o domínio de técnicas da microeletrônica e tal. Ora, esse mesmo Congresso ele tem que ser ouvido também agora. Se está se discutindo fechar ou não a empresa, porque eles criaram a lei com o espírito, eles têm que saber também se aquilo é válido ou não hoje, eles têm que ter essa voz. Então a gente espera que eles acordem realmente cada vez mais, com mais voz e mais poder, e esperamos que eles nos acompanhem nessa luta também. Tá? A gente também espera e enfim, parte do esforço social que nós estamos construindo para que isso aconteça, parte disso a iniciativa dessa comunicação que a gente está fazendo aqui agora, que eu já venho fazendo há vários meses, e vários amigos meus nessas paragens do desenvolvimento também fazem. Marcos, você mencionou a grande crise mundial dos semicondutores e é evidente que isso não pode ficar de fora da conversa. Em que medida, Marcos, a Aceitec poderia ajudar as empresas que são brasileiras de origem ou multinacionais instaladas no Brasil, notadamente o setor automotivo, que está sofrendo muito com a falta de semicondutores? Em que medida a Aceitec poderia agora estar ajudando, né, setores econômicos que estão sofrendo por falta de semicondutores, né? Em que medida ela poderia? Porque a gente sabe que semicondutor é uma indústria amplíssima, né? Existem muitos tipos de semicondutores e, tecnicamente falando, eles são muito diferentes entre si, né? A hegemonia da TSMC, que é de Taiwan, né, no mundo, se deve ao fato de que ela tem, de fato, um domínio tecnológico sobre um determinado tipo de microchip, que, se eu não me engano, chama-se o microchip lógico, né? Que é algo que só eles fazem. Então, realmente, né, nesse aspecto, o mundo está pendurado na TSMC. Mas existem vários outros nichos, né? Por exemplo, os microchips de radiofrequência, que a Aceitec dominou e que podem, por exemplo, fazer a identificação de um veículo passando no pedágio ou de um boi, por que não dizer, né? O rastreamento da história de um determinado bovino, né? Individualmente, e fazer a agropecuária brasileira, né, não perder valor repentinamente no mundo. Então também não é depreciativo de nenhuma forma fazer como o maldito do Salim Matar fez, chamar a empresa como a estatal do chip do boi. Né? O chip do boi é um chip muito útil, né? Um chip de radiofrequência utilíssimo para um dos setores econômicos mais importantes do Brasil. Mas assim, independente do que a Aceitec fez, o que ela poderia estar fazendo, caso estivesse em pleno funcionamento, com apoio do governo, etc., nesse momento, face à grande crise mundial de escassez de semicondutores? Até onde ela poderia chegar e ajudar o Brasil, a economia brasileira, talvez até latino-americana e do mundo, por que não, na provisão de semicondutores aí, que estão em falta nesse momento? Tá. Bom, Fausto, a gente tem que ter em mente que a Aceitec ela não foi criada para ser uma empresa de produção em massa, não foi pensada como para ser, por exemplo, uma TSMC da vida que tem quase que o monopólio da produção dos chips hoje no mundo, né? A Aceitec foi criada para ser uma empresa que fosse uma ligação entre o mundo acadêmico e o mundo empresarial no Brasil, onde se pudesse treinar profissionais e também colocar projetos experimentais, vamos dizer, do mundo acadêmico, dos institutos para o mercado e, eventualmente, fazer alguma produção aí com volumes não muito grandes, tá? No nosso ponto de vista, a Aceitec teria condição, por exemplo, de fornecer, por exemplo, sensores, algum tipo de sensor que fosse usado na indústria automotiva. Tá? Aí, de novo, se você fala só sobre sensores, existem vários tipos de sensores, então a gente poderia trabalhar com alguns deles, talvez, né? Sensor, talvez, sensor de pressão, sensor medidor de corrente elétrica e tal. E também muitos dispositivos para controle de corrente elétrica, tá? Dispositivos de potência, que a gente chama, né? Porque quando você tem uma máquina ou um carro, por exemplo, você tem semicondutores que vão fazer o sensoriamento, vão sentir qual é o estado do carro lá, e vão ter aqueles que vão fazer a atuação, que vão ligar um motor, ligar uma lâmpada, ligar o farol e tal.
Então, esses de atuação, esses de potência, a CETEC poderia fazer alguma coisa sim. Tá? Também poderia trabalhar na parte de comunicação, aí já seria até fora da indústria automotiva, a gente está falando até de dispositivos que poderiam ser usados lá para o 5G, a gente teria tecnologia para fazer isso. Tá? Mas guardando as proporções que eu falei, a CETEC não seria uma fábrica para solucionar toda a demanda da indústria por si. Tá? Mas sim, ela poderia estar diminuindo a dor que a gente está sentindo hoje. Tá? E se o plano inicial, né, fosse cumprido, lá quando se criou a CETEC, de usar a CETEC como sendo uma semente, ela já poderia estar fazendo com que novas empresas brasileiras estivessem trabalhando nessa área. Mas isso aí vamos dizer assim, uma coisa um pouco mais complexa, mais dependente de outros fatores. A CETEC em si, acho que, como eu falei, sensores, dispositivos de potência, eventualmente algum controlador mais simples também, por exemplo, para controle de ar-condicionado, para controle de vidro elétrico e tal, a gente poderia estar fornecendo sim. Tá? No caso, se isso fosse o caso, para o pouco tempo de desenvolvimento que teve a CETEC, né, e do final da primeira década para cá, já seria um grande logro, né, seria um alcance já bastante significativo, porque a gente sabe o tempo que demora o desenvolvimento tecnológico fino, né, da alta tecnologia, como de semicondutores, não é uma coisa que em 10 anos você coloca produtos na praça, de qualquer tipo, em qualquer quantidade. Não é assim. Nem os grandes players mundiais, com todo o apoio que tem dos seus governos, conseguem isso num prazo curto. Então, no fundo, não tem nada nessa narrativa que você me coloca, né, que desabonasse a CETEC comparativamente aos outros players da mesma área. Né? Agora, eu queria que você comentasse um pouco a respeito da questão do chip do passaporte, né? Porque a narrativa que eu conheço, Marcos, é de que a CETEC, quando foi criada, recebeu uma encomenda tecnológica do governo federal, na qual você mesmo trabalhou, né? Você me contou que você trabalhou nela, que era de fazer a digitalização do passaporte brasileiro, né? E hoje existe essa digitalização. Eu mesmo tenho o tal do passaporte digital, é um chip que está dentro da capinha lá. Você joga lá o seu passaporte dentro do leitor de leitor eletrônico e ele faz o trabalho que aquele policial federal fica de carimbar o seu passaporte, a saída, a entrada, etc. Né? Na aduana brasileira você está resolvido com aquilo. Pois muito bem. É logicamente uma encomenda tecnológica que fazia sentido, porém, até onde eu sei, a CETEC não recebeu o elemento final da contratação, que seria, de fato, a compra pública do chip, não é isso? Ou seja, foi encarregada de desenvolveu, mas na hora de fazer a venda para o governo, implementar o chip do passaporte, o governo, por essas razões, né, da autossabotagem brasileira, que ninguém muito entende quais foram, né, o governo brasileiro acabou optando por um chip proveniente de uma empresa que, até onde eu sei, é uma empresa italiana. Bom, isso é o que eu sei. Queria que você me contasse um pouco dessa história, porque até onde eu consigo interpretar, isso ocorre antes, né, de qualquer processo de liquidação, e isso tem um efeito econômico sobre a companhia que é péssimo. Né? Imagina, você estruturar uma operação de fabricação de microchip com base numa encomenda tecnológica e essa encomenda tecnológica não se consuma. Né? Evidentemente que isso gera um efeito ruim, desorganizador da empresa, né? Sim. Me conta aí a sua versão dessa história. Conto. A minha versão não é diferente da sua, tá? A versão, o que você resumiu aí é o que, em grandes linhas, aconteceu. Tá? O projeto do passaporte, ele nasceu de um convênio de desenvolvimento conjunto entre a CETEC e a Casa da Moeda, para que o Brasil tivesse a sua própria solução de chip de passaporte eletrônico. Então, como você falou, hoje o passaporte brasileiro já tem um chip dentro da capa. Esse chip armazena os dados do portador, todos aqueles dados que já estão impressos ali, e pode também armazenar ainda dados de biometria mais sensíveis, né? Pode colocar a sua digital ou a forma a padrão da retina também ali. Bom, esse convênio, então, é para se ter uma solução brasileira, a CETEC abraçou, nunca se tinha feito algo assim no Brasil, ou seja, não se tinha um conhecimento prévio, uma base, de onde partir. A CETEC partiu literalmente do zero, ou seja, pegando
as normas internacionais, ver como é que tem que funcionar, como é que tem que fazer, e a partir daí, então, fazendo um projeto do chip do zero, de novo, e também o projeto do software, porque o chip do passaporte ele é um microprocessador, na verdade, é um pequeno computador que está lá dentro, que tem um software que roda em cima, que vai fazer toda a comunicação lá com o leitor da aduana e tal. Então a CETEC fez o chip e fez o software do zero, de novo. Insisto que dizer que é do zero, porque no meu entendimento, e é evidente que eu tenho um relacionamento especial com o projeto, porque eu participei do projeto, mas é um feito da engenharia brasileira, que a gente devia estar comemorando aqui, e infelizmente a gente está desprezando. Tá? Fizemos o chip do zero, fizemos a certificação de segurança. O que é a certificação de segurança? É submeter o nosso chip com o software a um laboratório internacional. No caso, ele foi para um laboratório na Holanda, onde ele foi testado, tentaram quebrar as chaves do chip, tentaram invadir o nosso chip de várias maneiras, e não conseguiram. Então, provaram, assinaram embaixo, nosso chip é seguro contra todos os métodos de invasão, e conseguimos, então, em 2017, conseguimos, então, a certificação internacional de segurança, que menos de 10 empresas no mundo possuem. Tá? Ou seja, o nosso chip poderia ser usado por qualquer um que quisesse colocar no seu passaporte. Bom, aconteceu que, como você falou, na hora que estávamos com o chip pronto, certificado, a Casa da Moeda não demonstrou interesse em colocar esse chip na sua linha de produção. A CETEC, inclusive, mandou técnicos até o Rio de Janeiro, na Casa da Moeda, para acompanhar o lote piloto do chip da CETEC dentro da linha da Casa da Moeda. Esses chips foram testados, conseguiram ser personalizados e lidos lá na Casa da Moeda. Testamos esse chip também nos postos da Polícia Federal, em aeroportos, como aqui, por exemplo, em Porto Alegre mesmo. Foi lido tranquilamente, ou seja, o produto poderia ser usado. Me escapa qual é a razão de não ter sido realmente comprado pela Casa da Moeda, uma vez que o convênio pressupunha um trabalho em conjunto, e isso pressupunha, no meu entendimento, que a Casa da Moeda também estivesse se preparando para usar o chip que fosse interesse realmente deles. Me escapa a razão de não ter sido usado o nosso chip. Infelizmente, eu não fazia parte dessas negociações, eu era parte do grupo técnico da CETEC, mas até onde eu posso dizer nós fizemos o chip foi certificado, o chip foi testado dentro da Casa da Moeda, temos relatórios de que ele funcionou, mas alguma decisão em outros níveis impediu que o nosso chip fosse usado. E acho que, como você falou, o fato desse negócio ter sido frustrado, ele tem um impacto muito grande na empresa, porque por vários anos o planejamento financeiro da CETEC previa a receita futura da venda do chip do passaporte. Quer dizer, a CETEC investiu ao redor de quase 5 anos, né, de seu trabalho, de tempo de engenharia, de recurso físico, de recurso financeiro também, para desenvolver o projeto do passaporte, e esse esforço não foi compensado, quer dizer, não foi remunerado, né? Pelo contrário, a gente ficou com todos os custos, inclusive, não sei se a Casa da Moeda participou de algum pagamento de algum desses custos, realmente eu não sei te dizer. Sei que a CETEC gastou bastante e viu seu faturamento previsto ser frustrado. Né? O impacto disso aí em qualquer empresa, você pode imaginar. Né? Estamos falando aí de uma receita estimada na época de 15 milhões de reais por ano, ou seja, mais ou menos 1/4 daquilo que a CETEC precisaria de aporte do governo federal só no passaporte. Agora, se lembrou de outros projetos, se lembrou, por exemplo, do chip de rastreamento do rebanho bovino, né? Que é usado de maneira malandra para falar mal da CETEC, como se fosse um projeto de segunda categoria, mas não é. É um projeto de tecnologia avançada, né? E que, se fosse utilizado realmente para rastrear o rebanho brasileiro, poderia estar dando também para a CETEC um lucro
razoável, além de ajudar o nosso produtor a ter a garantia da sua carne também em mercados como a Europa, por exemplo, né? Temos também o chip de controle veicular, que também foi outro projeto frustrado, cuja implantação no Brasil também foi adiada, talvez, não sei se até não foi cancelada definitivamente, mas também a CETEC se envolveu aí, colocou no mínimo 2 anos de trabalho para produzir um chip. Tá? Então, foram não só o passaporte, mas o passaporte, o chip do rebanho, o chip veicular, foram projetos em que o governo federal nos acenou com possibilidade de compra, nos induziu a fazer projetos para esses programas governamentais que depois não foram implementados. Tá? Então a CETEC repetidamente foi frustrada nos seus investimentos. Quer dizer, nós estamos falando aí de 5, 6 anos só de frustrações em relação a esses projetos aí. Depois querem dizer que a CETEC não dá lucro. É uma coisa meio complicada de se falar. Mas acho que respondi a tua pergunta. Não, como é que está? Sim, respondeu. Olha, eu tenho uma leitura sobre o Brasil, né, muitos consideram até uma leitura um pouco radicalizada, mas é como eu penso, é como eu percebo as coisas. Né? Para mim, não há como desligar certos fatos. E aí eu queria te apresentar, já encaminhando a conclusão dessa nossa entrevista, te apresentar um fato recente que apareceu e, enfim, ver qual é a sua avaliação, se você faz essa conexão tal como eu faço. Queria te deixar à vontade, seja honesto, eu sou aqui honesto também, mas para mim não dá para desligar a liquidação da CETEC de um fato que ocorre, foi anunciado agora recentemente, algumas semanas atrás, de que um certo banco, que eu não vou dizer o nome, um banco de investimentos muito famoso no Brasil, que conta com a participação de uma alta autoridade da República da área econômica, né, na sua formação lá há muitos anos atrás, de que esse banco, que agora tem tido, né, sérias suspeitas de negócios escusos com pessoas que estão saindo do governo na porta giratória e estão entrando nesse banco, inclusive com fundos aí oriundos de um outro banco público também, que teve uma carteira de crédito adquirida por esse outro banco. Eu não preciso mais dar nenhuma dica, todo mundo aí informado a essa altura já sabe de que banco eu estou falando, mas que esse banco, então, agora lançou um fundo de investimentos para captação de poupança nacional, visando a oferta de, eu não sei que tipo de instrumento financeiro, para a área de semicondutores. Simultaneamente, porque foi realmente assim, nos mesmos dias, surgiu a notícia de que o governo federal está atraindo investimentos internacionais para a área de semicondutores. Então você tem 3 fatos aí elencados, né? A liquidação de uma fábrica como se chama, design house, né? Em Porto Alegre, né? De propriedade do governo. 2, né? O lançamento por um banco com todas as relações suspeitas que tem com altas autoridades da República de um fundo absolutamente inédito no Brasil para captação de investimentos privados na área de semicondutores. E 3, a tentativa do governo federal de trazer multinacionais do setor para o país. Bom, eu não preciso nem fazer aqui o desenho, acho que eu já deixei claro como eu interpreto tudo isso. E eu queria ouvir sua interpretação, Marcos, por favor. Claro. Ainda não temos muita informação sobre o que está acontecendo, nem em termos desse fundo que você falou, que foi anunciado por esse banco, e também, menos ainda, também sobre a intenção do governo federal quando acenou com essa possível tentativa de atração de empresas estrangeiras. Tá? Eu concordo com você que quando a gente vê os 3 fatos junto, dá margem, né, para a gente interpretar que está havendo talvez aí uma preparação de terreno e a liquidação da CETEC fosse uma espécie de eliminação de obstáculos para que algum outro player se implantasse no Brasil. Tá? Eu acho que essa seria uma interpretação relativamente fácil de se chegar vendo esse painel, esse cenário que você pintou aí. Tá? É possível até que as pessoas que estão buscando esse negócio com esses fundos de investimento e tal, que estejam pensando exatamente dessa forma, que a CETEC fosse uma espécie de obstáculo, né, para algum outro negócio na área de semicondutores. Bom,
Eu quero ter liberdade até de colocar uma opinião diferente, Fausto. Eu acredito que a CETEC não seria obstáculo para algo, nem uma coisa nem outra. Tá? Nem para se criar esse fundo de investimento, nem para trazer empresas estrangeiras para o Brasil. Tá? Talvez se as pessoas imaginassem que a CETEC fosse algum tipo de obstáculo para se colocar algum outro negócio privado no Brasil, as pessoas estão mal informadas sobre o objetivo da CETEC, sobre a capacidade da CETEC, sobre o papel da CETEC dentro do país hoje. Veja bem, a nossa própria associação, a gente está de acordo, em consenso na associação, que o fato de se o governo querer atrair empresas da área de semicondutores para o Brasil é positivo. O fato é positivo. Né? E não é incompatível com o fato de existir a CETEC no Brasil. Tá? Pelo contrário, a gente acredita que a gente vai gerar mais movimentação, que vai fazer esse ecossistema crescer. E são coisas complementares. A nossa preocupação é de que maneira está se buscando essas empresas no exterior. Né? Por que as empresas que serão atraídas provavelmente terão um subsídio do governo, enquanto o governo não quer colocar investimento do Tesouro na sua própria indústria, que é a CETEC? E são perguntas que a gente gostaria de ter respondido. Outra pergunta importante qual é o plano por trás da busca de empresas estrangeiras? Quando a CETEC foi criada, ela foi criada na esteira de um Programa Nacional de Microeletrônica. Foi um plano que foi criado lá no início dos anos 2000, que previa a formação de profissionais através de programas específicos, previa investimentos públicos, incentivos fiscais na área de microeletrônica e também a criação de uma semente industrial que é a própria CETEC. Esse plano ele foi elaborado e estava bem estruturado. Começou a ser desmontado alguns anos atrás. Já não se formam profissionais como se formavam antes, agora está se fechando a CETEC, ou quer se fechar a CETEC, e provavelmente os programas de incentivo fiscal também vão ser eliminados no futuro próximo. Quer dizer, não existe mais um plano de geração de conhecimento na tecnologia de microeletrônica. Agora, vai se dizer que vai se buscar empresa estrangeira, me parece que é uma iniciativa mais oportunista e improvisada, não é algo que nasça de um plano realmente nacional. Outra coisa que causa estranheza é que, pelas notícias, quem está levando esse plano adiante é o Itamaraty e o Ministério da Economia. Cadê o Ministério da Ciência e Tecnologia nessa história? Entendeu? Onde é que eles estão? Por que eles não estão participando? Existe um plano deles também ou não? Então, essas perguntas nos preocupam. Tá? Em princípio, vou repetir, em princípio, trazer empresas estrangeiras para o Brasil não tem problema nenhum, elas não vão ficar no mesmo nicho da CETEC. Existe espaço para ter a CETEC para gerar conhecimento nacional, existe espaço para a empresa estrangeira fazer a sua produção aqui também. É benéfico para o Brasil ter as duas. Tá? O que achamos que não pode acontecer é se trazer uma empresa estrangeira para o Brasil e dizer, bom, agora já temos a nossa fábrica, podemos fechar a CETEC. Porque não podemos cair naquela armadilha de ter uma empresa estrangeira aqui que veio apenas buscar mão de obra barata, incentivo fiscal, quer dizer, dinheiro barato, e nós abrimos mão de gerar nossa própria tecnologia. Esse ponto é o ponto que nós chamamos atenção e é o ponto que nós não queremos chegar. Não podemos deixar de criar a nossa própria tecnologia. Esse é o papel da CETEC. Muito bem. Ô Marcos, eu te agradeço demais. Assim, fizemos uma entrevista que cobriu a maioria dos assuntos assim, atuais em relação à questão semicondutores em geral e a do CETEC especificamente. Te agradeço muito, assim, já está atualizado o assunto. Eu, enfim, logicamente, abro o espaço da RIB, da Revolução Industrial Brasileira, para você voltar aqui e falar outras vezes, sempre que você achar necessário, tendo alguma notícia, fazemos rapidamente uma nova entrevista, um encontro como esse. E, bom, toda a minha solidariedade. E aqueles que estão assistindo isso aqui, eu quero deixar um recado muito claro. Seja você um cidadão, seja você um parlamentar, seja você uma pessoa de atuação pública ou privada,
Perceba o seguinte, essa narrativa toda da CEITEC é, ao mesmo tempo, muito didática do que pode ser o Brasil, mas muito didática também de um certo hábito que já se tornou cultural no nosso país, que é esse hábito da autodepredação, né? Você vê, quantos países não dariam um braço para ter uma estrutura como essa, né, que o Brasil constituiu? E, no entanto, quer dizer, num momento como esse, em que está tudo paralisando, as fábricas mesmo de automóveis estão toda hora paralisando, 15 dias de férias coletivas ali, 20 dias ali, está tudo parado por falta de semicondutores. Que países estão, nesse momento, fechando empresas de semicondutores? Não, nenhum, só o Brasil. Não é? Então, assim, a pedir a atenção, de fato, de vocês para a sensibilidade desse tema. É um tema muito sensível, não é um tema trivial. Não é um luxo para o Brasil discutir isso que nós estamos discutindo aqui. Então, enfim, concluir com esse recado. Te deixar, Marcos, aí uma palavra final, aí se você quiser fazer um adendo e se despedir do público, então fica à vontade. Obrigado, tá? Fausto, nós aqui agradecemos, aqui a Associação dos Colaboradores da CEITEC agradece de novo. A CEITEC está presente hoje no Twitter, estamos também na internet, na acceitec.net.br, com todos os nossos conteúdos lá. Agradecemos a você pelo espaço e pela luta que você tem travado junto com a gente aí na divulgação do que é a microeletrônica no Brasil e a CEITEC. Então, mais uma vez, gostaríamos que no futuro a gente não tivesse que estar discutindo se sim temos ou não temos que ter a CEITEC no Brasil, mas discutindo quantas CEITECs deveríamos ter no Brasil. Devemos ter mais de uma em cada região do Brasil, aumentar os investimentos na área e não diminuir. Esse é o caminho. Sei que você concorda com isso também. Mais uma vez, então, muito obrigado pelo seu apoio de sempre. Valeu, Fausto. Legal. Pessoal, obrigado. Assinem aí o canal da Revolução Industrial Brasileira. E lembrando aí que está abertas as inscrições para a leitura guiada de O Capital se Faz em Casa, de Barbosa Lima Sobrinho. Se você se inscrever até 30 de setembro, está concorrendo a uma vaga da mentoria Novos Líderes. Então, fechando aqui essa entrevista com a minha participação publicitária, a gente precisa sustentar a pedagogia do desenvolvimento da RIB e é assim que ela se sustenta. Conto com vocês. Obrigado, até a próxima, então. Um abraço. Tchau, tchau.